Nomenclatura significa dar nome aos ácidos. Então vamos lá. Vamos dividir em duas partes, para os hidrácidos e para os oxiácidos. Para os hidrácidos, você vai escrever ácido, nome do elemento, que está ligado ao hidrogênio, com a terminação hídrico. Então, ácido, nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, acrescido de hídrico. Vamos ver alguns exemplos. HCl, ó, é um hidrácido porque não tem oxigênio. Então você vai escrever ácido, nome do elemento, cloro, com a terminação hídrico. Cloro mais hídrico dá o clorídrico. É claro que, às vezes, você vai ter que eliminar alguma letra para o nome ficar foneticamente correto. Então esse é o ácido clorídrico. Eu eliminei o O do cloro e acrescentei hídrico para que o nome fique foneticamente correto. Muito bem. Esse ácido clorídrico, ele é vendido no comércio com o nome de ácido muriático. E esse ácido muriático, ele está presente no suco gástrico, ele faz parte do bolo alimentar, né? Então, quando a gente come alguma coisa, vai sair H+ do sangue, Cl- da célula, para formar o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele é usado para auxiliar na digestão dos alimentos. E é usado também para fazer decapagem. O que seria essa decapagem? É fazer a limpeza de um material antes de efetuar, por exemplo, uma solda. Então, quando eu quero fazer uma solda profissional de uma estrutura metálica, a gente faz a decapagem dela usando o ácido muriático. Então ele está presente no suco gástrico, é usado na decapagem para fazer as limpezas. HF também é um hidrácido, justo porque não tem oxigênio na estrutura dele. Então você escreve ácido, nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, que é o flúor, seguido de hídrico, ácido fluorídrico. Esse ácido fluorídrico, ele é usado para escrever em vidros. Ele é usado para gravar alguma letra ou algum nome em vidros. Presta atenção que nos automóveis, todos os vidros dos automóveis têm um número do chassis gravado no vidro. E essa gravação, ela é feita através do ácido fluorídrico. O dia que você for numa vidraçaria, pede o cara para mostrar para você. Esse ácido fluorídrico é um ácido de cor azul, que a gente passa ele no vidro, ele provoca corrosão do vidro, um desgaste do vidro, e aí a numeração do chassis fica gravado nos vidros. Nós temos o HBr. Você escreve ácido, nome do elemento, bromo, com a terminação hídrico, ácido bromídrico. E assim sucessivamente. Ó. H2S, você escreve ácido, nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, enxofre. Só que no caso do enxofre, para o nome ficar bonito, a gente utiliza o nome do enxofre em latim. E o nome do enxofre em latim é sulfo. Sulfo mais hídrico dá ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico é o que dá origem ao cheiro de ovo podre. Então, quando o ovo está impróprio para o consumo, ele tem um cheiro característico, e esse cheiro característico se deve ao ácido sulfídrico. Muito bem. HCN, esse daqui já foge à regra. É preciso que você memorize ele. Ele é o chamado ácido cianídrico. Esse ácido cianídrico, ele está presente, ele é usado nas câmaras de gases. Ele interrompe a etapa respiratória, levando a pessoa a uma alta celestial,
conversa com Jesus Cristo, morre. Nós temos o H3FeCN6, que também foge da regra. Esse aqui é o chamado ácido ferricianídrico. Nós temos o H4FeCN6, que também foge à regra, ele é chamado de ácido ferrocianídrico. Lembrando você que essas duas estruturas são bem semelhantes, ó. A diferença é que a primeira tem 3 hidrogênios e a segunda tem 4, ó. Então, olha lá, ó. Aqui nós temos 4 hidrogênios, por isso que ele terminou em O. A, E, I, O. Vamos de novo? A, E, I, O. Então, 4 hidrogênio é O. Ácido ferrocianídrico. Quando tiver 3, você coloca o I. Ferricianídrico. São estruturas bem parecidas, com nomes bem parecidos. Para diferenciar, lembra desse macetinho. O que tiver 4 hidrogênios, você conta A, E, I, O. Ele é o ácido ferro. E o outro é o ferri. Beleza? Então, esses 3 últimos fogem à regra e você tem que sabê-los de cor. Feito isso, agora nós vamos ver a nomenclatura dos oxiácidos. Lembrando que o oxiácido é um ácido que tem oxigênio na estrutura. Então, como fórmula geral, eu coloquei HAXOB. A gente vai dar nome aos oxiácidos calculando o NOx do elemento central. No caso da minha fórmula geral, o elemento central é o X. Então vamos embora calcular o NOx do elemento central. Você vai partir do princípio que nos oxiácidos o oxigênio tem NOx menos 2 e o hidrogênio tem NOx mais 1. Então é sempre assim. Nos oxiácidos o hidrogênio é sempre mais 1 e o oxigênio é sempre menos 2. A partir desse mais 1 e desse menos 2, eu calculo o NOx do elemento central, que eu chamei de X, lembrando que num composto neutro, a somatória dos NOx tem que dar 0. Então vamos lá, ó. O NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes A vai dar mais A. O NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes B vai dar menos 2B. O elemento central, eu vou colocar X. A gente pega a somatória dos NOx e iguala a 0, porque o NOx de todo composto neutro tem que dar 0. Então, montando uma equaçãozinha, eu vou ter que o mais A mais o X menos o 2B é igual a 0. E desenvolvendo essa pequena equaçãozinha, você acha o NOx do elemento químico X. Relação entre o NOx e a nomenclatura, ó. Aí a gente vai fazer uma escadinha com 1, 2, 3, 4 degrauzinhos. O primeiro degrau são os elementos que tem NOx mais 1. Segundo degrau, mais 3 e mais 4, mais 5 e mais 6, por último, mais 7. Ó, mais 1 começa com hipo e termina com oso. Mais 3 e mais 4 termina com oso. Mais 5 e mais 6 termina com ico. E mais 7, o nome vai começar com per e vai terminar com ico. Isso que eu coloquei na escadinha é o NOx do elemento central, que você vai calcular montando aquela pequena equaçãozinha. Turma, do mais 1 para o mais 3 e mais 4, houve a incorporação de um oxigênio. Do mais 3, do mais 4 para o mais 5 e mais 6, incorporou mais um oxigênio. Do mais 5, mais 6 virando mais 7, houve a incorporação de mais um oxigênio. Então esse NOx mais 7, onde o nome começa com per, per significa
o oxiácido que tem mais oxigênio na estrutura. O hipo é o oxiácido que tem menos oxigênio na estrutura. Então, do mais 1 para chegar no mais 7, ele vai ganhando oxigênio, beleza? Então, o per significa o oxiácido que tem o maior número de oxigênio e o hipo significa o oxiácido que tem o menor número de oxigênio. E vamos botar em prática. HClO2. Vamos dar nome a ele? O NOx do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2. Nós vamos fazer a somatória e igualar a zero. Mais 1 vezes 1 vai dar mais 1. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. O elemento central, eu coloco x, faz a somatória de todos os NOx e iguala o quê? A zero. Fazendo as continhas, você vai chegar com muita tranquilidade que nesse caso o elemento central, que é o cloro, tem um NOx mais 3. Olhando na escadinha, mais 3, o nome termina com oso. Portanto, você vem aqui e escreve o nome dele. Ácido, nome do elemento central, que é o cloro, com a terminação oso. Justo porque o NOx mais 3 tem terminação oso. E assim faremos para todos os oxiácidos. Nós calcularemos o NOx do elemento central e olhamos na escadinha. Então vai ter, ó, de sorte que o NOx do hidrogênio mais 1. 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Coloca x no elemento central, vai ficar a somatória desses NOx igual a zero. Isolando o valor do x nessa pequena equaçãozinha matemática, você vai chegar que o x é mais 5. Se você olhar naquela escadinha que eu lhe apresentei anteriormente, você vai ver que o mais 5 termina em ico. Portanto, esse aqui é o ácido fosfórico. Você escreve ácido, nome do elemento central, que é o fósforo, com a terminação ico, ácido fosfórico. Muito bem. HClO, com a mesma pegada. O NOx do hidrogênio é mais 1. 1 vezes mais 1 dá mais 1. O NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. No elemento central você coloca x, aí soma tudo igual a zero. Você vai chegar que o x é mais 1. Olhando naquela escadinha, você vai ver que o NOx mais 1, o nome começa com hipo e termina com oso. Portanto, esse aqui é o ácido hipocloroso. Ok? Turma, o ácido fosfórico é um ácido bastante usado no nosso cotidiano na fabricação de fertilizantes. E ele é o responsável pela acidez dos refrigerantes, principalmente os do tipo cola. A Coca-Cola, ela é muito ácida porque ela contém ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico descalcifica o organismo, produzindo fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio é um sal insolúvel em água. Aí ele vai parar lá nos rins, provocando cálculo renal. É justo por isso que quem tem predisposição a ter cálculo renal não deve tomar refrigerante, principalmente os do tipo cola, por causa do ácido fosfórico. Pode fazer um teste em casa. Pega um osso de frango, aqueles frango caipira, aqueles criados lá no terreiro lá, ó, e vai mergulhar esse osso num copo de Coca-Cola. Você vai ver que de um dia para o outro ele vai descalcificar o osso. Você consegue inclusive amarrar o osso. Ele vai retirar todo o cálcio do osso. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o ovo. Se você colocar o ovo num copo de Coca-Cola, ele vai descalcificar a casca do ovo e vai formar um pozinho lá no fundo.
que é o fosfato de cálcio, que é um sal insolúvel em água. E é esse pozinho lá no fundo que vai parar nos rins, formando o cálculo renal. Então, muito cuidado com esses refrigerantes aí, principalmente os do tipo cola. O HClO, ele é usado como agente desinfectante. Muito bem. H2SO4, o nóxido do hidrogênio é mais 1, 2 vezes mais 1 dá mais 2, o nóxido do oxigênio é menos 2, vai dar menos 8. Vai dar menos 8. Coloca X no central, soma tudo, igual a 0, acha o X igual a mais 6. Olha na escadinha, você vai ver que o mais 6 termina em ico. Aí você escreve ácido, nome do elemento central. No caso do enxofre, a gente usa o nome em latim, que é sulfo, acrescido de ico. Ácido sulfúrico, HNO3. O nóxido do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2. 1 vezes mais 1 dá mais 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6, coloca X no central, soma tudo, igual a 0, acha o X igual a mais 5. Vai lá na escadinha, veja qual é a terminação do NOx mais 5. É ico. Aí você escreve ácido, nome do elemento central, acrescido de ico, ácido nítrico. O ácido sulfúrico, ele é usado na fabricação de fertilizantes, os sulfatos da vida, e usado também como acumuladores de carga em baterias de automóveis e na fabricação de papel. Então é um ácido muito importante no nosso cotidiano. O ácido nítrico também é usado na fabricação de fertilizantes, os nitratos da vida, e usado na confecção de explosivo. Inclusive, pessoal, alguns economistas costuma classificar o poder econômico de um país de acordo com a quantidade de ácido sulfúrico que é produzido e consumido por esse país. Justo porque através dele a gente faz fertilizante, papel, acumuladores de carga em baterias de automóveis. Daí o fato de ser um ácido muito usado no cotidiano. Continuando, H2SO3, hidrogênio é mais 1, 2 vezes mais 1 vai dar mais 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6, coloca X no elemento central, soma todo mundo, igual a 0, você vai achar o X igual a mais 4. Vai lá na tabelinha, veja qual é a terminação do NOx mais 4. Você vai ver que mais 4 termina em oso. Então esse aqui é o ácido sulfuroso. Lembrando que no caso do enxofre, se utiliza o nome em latim, que é sulfo. Nós temos o HClO4, a mesma coisa, põe mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Faz a somatória dos NOx, coloca X para o elemento central, pega a somatória, iguala a 0. Você vai achar o X igual a mais 7. Corre lá na escadinha, você vai ver que o mais 7 começa com per, termina com ico. Então esse é o ácido perclórico. Turma, ácidos de elementos metálicos. Nós temos o manganês e o cromo, que são metais, que formam ácidos. No caso do manganês, quando o NOx do manganês for mais 7, e a gente calcula igualzinho nós fizemos para os anteriores, ele é chamado de ácido permangânico. Quando o manganês for mais 6, é o ácido mangânico. O cromo de NOx mais 6, de fórmula H2CrO4, o ácido crômico. O H2Cr2O7 é o ácido pirocrômico. Ok, como não poderia deixar de ser, existem algumas exceções. Os ácidos do grupo 14 e do grupo 13 possuem NOx mais 4 e mais 3. E nós sabemos que mais 4 e mais 3, lá na escadinha, a terminação é oso. Mas nesse caso é uma exceção.
os ácidos do grupo 4A, do grupo 3A, apesar do NOx ser mais 4 e mais 3, a terminação é ico e não oso, como a escadinha sugere. Então é uma exceção e você tem que ficar atento com essas exceções. Então, ó, o H2CO3, ó, se você calcular o NOx do carbono, você vai ver que o NOx do carbono é mais 4. Mais 4 lá na escadinha sugere a terminação oso, mas ele termina em ico. Ele é o ácido carbônico e não o ácido carbonoso. A mesma coisa acontece com H3BO3. Ó. Se você calcular o NOx do boro, você vai ver que vai dar mais 3. A escadinha sugere mais 3, terminação oso. Então ele seria o ácido boroso, mas não é. Ele é o ácido bórico, justo porque faz parte de uma exceção.